Vamos em frente, então. Seguimos viagem. Vamos até o Rio de Janeiro conversar com o jornalista Fernando Molica. Molica, bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos. Apesar do bom dia agradável, com um dia que amanheceu muito bonito no Rio de Janeiro, nosso primeiro assunto é um cadinho espinhoso, viu, Fernando Molica? Após dizer que vetaria o fundo eleitoral estimado em quase 6 bilhões de reais, o presidente Jair Bolsonaro indica que vai aprovar parte desse valor. Em conversa com apoiadores, Bolsonaro afirmou que vai vetar apenas uma parte do fundo e o valor de quase 4 bilhões previsto em lei será sancionado. Se essa decisão for confirmada, as campanhas do ano que vem vão receber o dobro da quantia das eleições municipais de 2020. Deixar claro uma coisa, vai ser vetado o excesso do que a lei garante, tá? Certo. Então, a lei, quase 4 bilhões o fundo. O extra de 2 bilhões vai ser vetado. Se eu vetar o que está na lei, eu estou em curso em crime de responsabilidade. Espero não apanhar do pessoal aí, como sempre. Né? Acabamos de ver, então, o presidente alegando risco de crime de responsabilidade caso decida pelo veto total do valor aprovado pelo Congresso. Mas técnicos do governo afirmam que o presidente pode sim vetar integralmente o fundão sem correr esses riscos. Vamos ouvir, então, a opinião de Fernando Molica. Como você avalia, Molica, o posicionamento do presidente da República em relação ao veto do fundão? Pois é, né? Como na velha piada, ele tirou os 6 bilhões da sala, né? Aquela história do bode da sala, você bota o bode na sala, numa família super povoada, então a sala fica ainda mais insuportável. Na hora que você tira o bode da sala, parece que ficou tudo bem. Então, o que o presidente Bolsonaro está fazendo agora é tirar os 6 bilhões da sala, diz que vai tirar os 6, mas vai manter 4. 4 representa dobrar a meta, né? Para usar a expressão lá da ex-presidente Dilma Rousseff, ele está dobrando a meta, porque o fundo eleitoral hoje é de 2 bilhões, né? O valor em 2018, 1 bilhão e 700, aí o valor foi de 2 bilhões na última eleição, e joga para 4, que é muito dinheiro, e representa o dobro daquilo. Agora, por que isso? Primeiro que tem que ver essa questão técnica, como é que ele vai vetar, porque você não pode vetar um pedacinho, ou você veta o artigo, ou você diminui a verba da Justiça Eleitoral, porque esse valor estimado em 5 bilhões e 700, ele é calculado com base nas verbas que serão destinadas esse ano, 2021, para a Justiça Eleitoral, mas também é complicado cortar tanto assim essa verba da Justiça Eleitoral, ou faz isso que foi dito há pouco, sanciona do jeito que está e joga na lei orçamentária para menos, mas enfim, por que isso? Porque caiu na real. O presidente, em 2018, foi um fenômeno eleitoral, um fenômeno de acordo com a situação do país, o país abalado pelas manifestações de 2013, 2014, as acusações de corrupção que atingiam também, mas principalmente o PT, houve toda aquela mobilização, veio um candidato que não era um candidato tradicionalmente, que seria um candidato majoritário, o presidente Jair Bolsonaro, então candidato, incorporou esse sentimento de revolta e foi eleito, fez uma campanha, tudo indica, uma campanha barata. Agora, a campanha dele de reeleição não vai ser tão barata. E campanha presidente custa muito caro, tanto que muitos partidos evitam, até por conta agora da cláusula de barreira e pelo fim do financiamento empresarial, muitos partidos nem pensam em lançar candidato a presidente, porque suga muito dinheiro. Só para ter uma ideia, em 2018, o TSE estipulou um teto de 105 milhões para campanhas presidenciais. E para deputados federais, o teto era de 2,5 milhões. Ou seja, é uma diferença muito grande. Então, candidato a presidente suga muito dinheiro. O presidente quer ser candidato por um partido grande, que é o PP, né? Tudo indica que ele vai se filiar ao PP. Então, ele tem que levar um dote. Não dá ele de noiva entrando para o partido e não levar o dote. O dote dele para o seu novo partido, possivelmente o PP, será esse dote aí de 4 bilhões de reais. É muito dinheiro. Não vai ser esse valor todo, claro, esse valor vai ser dividido entre vários partidos, mas vai dar um belo dinheirinho. A noiva vai chegar com um bom presente para a família do noivo. Elisa. Pois é, essa noiva pode chegar feliz. O problema são os convidados desse casamento, né? Todo mundo que ajudou a dar esse dinheiro aí para compartilhar para essa campanha. Ô, Molica,
esse veto total ao fundo eleitoral, da forma como foi apresentada pelo Congresso, pode causar problemas políticos ao presidente com os parlamentares? Olha, esse veto total certamente causaria problemas, porque fica a conta no Congresso. Quem fica de bandido na história são os parlamentares. Porque o presidente, e ele sempre se coloca nessa ideia de ser antipolítica, ele não ser da política, quando ele já tinha 7 mandatos de deputado federal aí nas costas, ele é um ser político do centrão, como ele admitiu semana passada, mas ele ficava de mocinho. Eu vou cortar esse valor. E aí, né, os seus eleitores, mesmo quem não é eleitor do Bolsonaro, concorda, sim, tem que vetar essa dinheirama toda. Aí agora ele viu que não dá, pegou mal lá no Congresso, porque toda a responsabilidade fica nas costas de deputados e senadores. E o presidente da República precisa de deputados e senadores não apenas para governar, como para se manter no cargo. Lá, aquela porção de pedidos de impeachment lá, todos esses pedidos encalhados lá na mesa do presidente da Câmara. Então esse gesto dele, vou vetar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, complica muito a relação dele com os políticos no momento em que ele abre o governo para políticos, no caso para o senador Ciro Nogueira. Elisa. Molica, a gente tem mais aqui uma pitada de assunto para trazer a respeito do presidente da República e sobre o posicionamento dele em relação ao vice. Bolsonaro avaliou também a escolha do vice-presidente Hamilton Mourão. O que Jair Bolsonaro disse? Disse que a opção foi feita a toque de caixa e que, às vezes, Mourão atrapalha um pouco. Vamos ver. O Mourão faz o seu trabalho, ele tem uma independência muito grande, por vezes aí atrapalha um pouco a gente, mas o vice é igual o cunhado, né? Você casa e tem que aturar o cunhado do teu lado, você não pode mandar o cunhado embora. Mas o cargo dele é muito importante para agregar aí, o cargo de vice é muito importante para angariar simpatias, quer seja na candidatura a presidente, governador ou prefeito. E o que o vice pensa a respeito dessas palavras do presidente da República, hein? O nosso analista aqui da CNN, o Gustavo Uribe, falou com Hamilton Mourão nesta manhã. Ao ser perguntado sobre essa fala de Bolsonaro, Mourão respondeu, sem comentários. Essa foi a resposta. Fernando Molica, como você avalia as palavras do presidente? Tá bom o relacionamento com esse vice? Olha, eu lembrei de um querido amigo meu, doutor Ivan, neurologista, já veterano, botafoguense como eu, que ele diz que em festa de laje, em churrasco de laje, o primeiro a ser empurrado é o cunhado. É o primeiro que leva o empurrão e cai, muitas vezes cai com um vergalhão dentro da cabeça. Então ele diz, é o cunhado. Quando chega no hospital, lá no sábado, tal, já no fim da tarde, todo mundo meio bêbado, eu pergunto, você é o cunhado, né? Pois é. Então, o presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez, usou essa lógica e empurrou o cunhado. Só para lembrar, o Hamilton Mourão, ele virou vice depois de uma série de eliminações. Havia ali possibilidade do general Heleno ser o vice, a Janaína Pascoal, que preferiu ser deputada estadual, disse que não queria ir para Brasília, aquele deputado Luiz Felipe, de Orleans e Bragança, também foi cogitado. Foi tudo meio na correria, tudo meio improvisado. Isso, o presidente, ele está certo. Houve uma improvisação. E aí o general trouxe o fato. Primeiro de ser um general de 4 estrelas, que havia passado para a reserva pouco tempo antes, trouxe essa configuração militar, esse maior prestígio nas Forças Armadas. Ao contrário, o presidente Jair Bolsonaro, que foi um capitão do Exército, que não chegou a ser expulso, mas foi ali, teve que sair do Exército por uma série de problemas na época. Então trouxe isso. Agora, o general Mourão tem personalidade, mostrou isso ao longo do mandato, várias vezes assumiu posições diferentes daquelas assumidas pelo presidente da República e está certo. Então, ninguém em Brasília apostava que o Mourão fosse ser candidato, mas ninguém também esperava que ele fosse ser empurrado da laje, como o presidente fez ontem, Elisa. Só para confirmar, Molica, você nunca empurrou um cunhado e tal, essa história não é sua, né? E você está colocando na conta do amigo. Não. Essa história é contada pelo doutor Ivan, neurologista, competentíssimo da rede pública aqui do Rio de Janeiro, e ele faz muitos plantões, de vez em quando aparece com alguém lá com um vergalhão enfiado na cabeça e ele tem que tirar. E ele tira, rapaz, ele é muito bom. Molica, me diz uma coisa, independentemente das discordâncias e do presidente pensar diferente do vice, e isso ocorre dessa maneira que ocorre geralmente,
Até que ponto essas divergências explícitas podem atrapalhar o trato do dia a dia e podem prejudicar o governo, hein? Olha, a gente viu que até bem pouco tempo o general Mourão, o vice-presidente Hamilton Mourão, parou de ser convidado para reuniões ministeriais. Ele foi usado em alguns momentos estratégicos, quando o desgaste do então ministro Ricardo Salles estava muito grande, então ministro do Meio Ambiente, quando ele estava lá passando a boiada lá na Amazônia de uma maneira muito efetiva, né, e sem controle, a situação internacional do Brasil começou a ficar complicada, isso havia risco de retaliações comerciais. Aí o general Mourão, o vice-presidente Mourão, foi colocado nessa posição. Criou-se lá, vai cuidar da Amazônia, virou meio enviado especial para isso. Mas isso não deu certo, porque isso, o Mourão explicita as suas opiniões, ele tem opiniões, ele evita ter conflitos diretos com o presidente da República, mas ele tem posturas que são muito claras, né? Ele atende bem, ele fala bem com jornalistas, põe lá aquela máscarazinha dele, né, do Flamengo, e fica ali recebendo jornalistas, conversa com jornalistas, tem uma postura tem uma postura melhor de diálogo, inclusive com jornalistas, e só isso já complica a relação dele com o presidente Jair Bolsonaro, que não gosta muito da gente, né, Elisa? Teria Mourão um vice decorativo, como Michel Temer? Não, não é nada decorativo. Ele se mantém discreto, ele não cria... Ele não faz conspiração. Outro dia eu estava conversando com alguns deputados sobre a possibilidade de impeachment, né, do presidente Jair Bolsonaro. Ele disse, impeachment depende do povo na rua e depende de ter um vice que conspire. Né? O Temer, o Michel Temer, que era o vice da Dilma Rousseff, conspirou abertamente para chegar à presidência da República. Ele fez isso, ele se reuniu com partidos políticos, com deputados, prometeu cargos, fez várias promessas, ele havia momentos que era engraçado, os carros iam no Jaburu conversar com o vice-presidente, depois iam na Alvorada conversar com a Dilma, mesmo com o Lula, para tentar resolver ali para que lado eu voto. O Hamilton Mourão não conspira, pelo menos não há nenhuma evidência disso. Se ele faz isso de uma maneira muito discreta. Então ele é fiel ao presidente da República nisso. Até onde se sabe, até onde eu sei, até onde os nossos colegas sabem, ele não conspira, isso é uma fidelidade. Agora, ele não abre mão de ter suas ideias. E ele gosta da política. Se ele não for candidato a vice, certamente não será, ele deve ser candidato aí, pelo menos ao Senado, nas eleições do ano que vem. Só reforçando aqui que o vice decorativo foi um termo escrito em uma carta por Michel Temer para Dilma Rousseff. Então, ele mesmo atribuiu a ele esse termo de vice decorativo e o desconforto, né, com essa posição. Molica, vou trazer aqui mais um assunto para a gente, tá bom? Porque é um dia de bastante expectativa, afinal, o senador Ciro Nogueira deve se reunir hoje com o presidente Bolsonaro, depois do atraso na viagem do parlamentar que estava no México e não conseguiu chegar a tempo ao Brasil. Enquanto isso, o Centrão quer saber se Ciro Nogueira vai, de fato, ter autonomia na Casa Civil, o que, na prática, significa não sofrer interferências que venham do gabinete presidencial. Molica, na sua avaliação, caso seja confirmado, Ciro Nogueira vai ter, de fato, essa autonomia desejada por ele? Olha só, o Ciro Nogueira é um político muito experiente, ele é muito bem visto entre os seus colegas, dizem que é uma pessoa de trato muito fácil, muito conciliador, não faz o estilo trator, tem capacidade de articulação. E ele representa digamos, uma linhagem política muito clara, de políticos profissionais, pessoas que sabem fazer política para o bem e para o mal. Então, se ele aceitar esse cargo, ele já disse que aceitaria o cargo da Casa Civil, eu acho que a gente vai ter que discutir a autonomia do presidente da República. Se o presidente da República é que vai continuar tendo autonomia para governar. Porque ele não vai ser... os rompimentos no governo Bolsonaro são como letra de bolero, né? Não tem rompimento, o cara sai na base da briga, né? Aquela letra de bolero que o homem fica xingando a mulher, perfídia, safada, tal. Todo mundo que sai do governo sai atirando. É rompimento, faz assim com Santos Cruz, faz assim com Bebiano. São nunca traidores, Judas, né? Então, o Ciro Nogueira sabe disso. Então, ele, para assumir esse cargo, ele vai assumir sabendo do seu poder. E sabendo da necessidade que o presidente Jair Bolsonaro tem de manter uma boa relação com o Congresso Nacional.
né? O presidente da Câmara, o Arthur Lira, está lá também do PP, está lá com os pedidos de impeachment de Jair Bolsonaro. Ele, para colocar um troço desse para andar, o impeachment da Dilma Rousseff, principalmente, mostrou o poder do Congresso Nacional. A partir daquele momento, ficou muito claro que qualquer presidente eleito, qualquer presidente, a partir do momento da sua posse, ele teria o seu mandato, teria ali sobre o seu pescoço uma espada, a espada do Congresso Nacional, que tem o poder de decretar o seu impeachment, o seu afastamento. Então, é um momento de articulação, que o governo precisa de mais articulação, precisa ter uma base, não apenas para governar, como também para garantir no ano que vem. Ciro Nogueira de bobo não tem nada, o PP de bobo não tem nada, o Centrão não tem nada de bobo. A questão, se ele assumir esse cargo, ele vai ter autonomia. E se ele perder essa autonomia, quem perde também, logo em seguida, vai ser o presidente Jair Bolsonaro. O presidente tem mais a perder do que o próprio Ciro Nogueira. Elisa. Molica, e de acordo com uma apuração do jornalismo da CNN em Brasília, aliados do presidente Jair Bolsonaro refizeram o desenho da reforma ministerial que o governo federal deve anunciar ainda hoje e estão aconselhando o presidente algo diferente: a acomodar Ciro Nogueira na Secretaria de Governo, responsável pela articulação política e hoje ocupada pela deputada federal Flávia Arruda. E aí, Molica, como ficaria o cenário federal com essa mudança, né? Ao invés de direcionar Ciro Nogueira para uma pasta, mas que seja para outra? Mas é meio delicado, né? O que se diz é que o general Ramos não quer deixar a Casa Civil, porque em tese a Casa Civil, para onde iria o Ciro Nogueira, é esse ministério capaz de que articula as outras ações do governo. É o ministério que faz ali uma coordenação administrativa do governo, mas ele também tem função política. Isso depende muito do governo, do presidente da República, das funções que ele delega aos seus ministros e do próprio ministro em si. Então, aí você tem ali os ministros palacianos, né, que ficam dentro do Palácio do Planalto, a Secretaria-Geral da Presidência, a Secretaria de Governo, a Casa Civil. Então, dependendo de quem ocupe essa função e da delegação que ele receba do presidente da República, então vai ter um ministro mais de articulação administrativa ou mais articulação política. Hoje, o general Ramos é principalmente um candidato, ele é um ministro da articulação política. A ministra Flávia Arruda, que foi para lá há pouco tempo, não tem aparecido. Ela é uma deputada de primeiro mandato, a gente não vê o nome dela, a gente não ouve falar nela, a gente conversa com vários políticos e não ouve, eu conversei com a ministra Flávia hoje, ela fez isso, fez aquilo. Então, o cargo em si é o menos importante. A Casa Civil tem mais peso, é um ministério que tem um nome mais bonito, que tem mais uma tradição importante na história republicana brasileira. Mas o mais importante não é nem o cargo, é a função, é o poder, é o tamanho da tinta que vai para a caneta desse ministro. 8h51. Seguimos ao vivo. Molica, vou trazer aqui mais um assunto para ouvir a sua opinião. O jornalismo da CNN conversou com grupos de militares e ouviu que muitos defendem uma terceira via em alternativa ao presidente Jair Bolsonaro e ao ex-presidente Lula nas eleições do ano que vem. Generais da reserva disseram que o apoio a Bolsonaro não é uniforme mesmo dentro das tropas. O general Paulo Chagas, que aceitou falar abertamente sobre esse assunto, disse à CNN, abre aspas, a terceira via, que muitos militares da ativa e da reserva com que tenho conversado defendem, é uma proposta semelhante à de Bolsonaro em 2018, mas que ele não executou. Temos hoje o ruim, que é Bolsonaro, e o péssimo, que é a volta do PT. Não podemos nos resumir a isso. Fecha aspas. Fernando Molica, como você avalia então a declaração do general Paulo Chagas e por que supostamente Bolsonaro perdeu o apoio uniforme dentro das tropas, hein? Bem, primeiro, o Paulo Chagas é um general da reserva. Pelo que eu vi aqui, uma rápida pesquisa, ele foi para a reserva em 2006. E ele hoje é um político, ele foi candidato ao governo do Distrito Federal, ficou em 4º lugar. Então, assim, general, ele nem deveria usar essa qualificação de general. No perfil dele no Twitter tem lá uma foto dele fardado, montado num cavalo. Isso faz tempo, né? Ele já passou para a reserva há muito tempo. Então, fica se utilizando dessa condição de general
para criar uma postura, usar um momento favorável, né, que havia muito em 2018. Hoje eu nem sei, com essa história do Pazuello, nem sei se teremos no ano que vem tantos candidatos usando patentes militares antes de seus nomes. Tem os coronéis lá, muitos coronéis ali suspeitos de irregularidades na CPI, então nem sei se isso vai colar muito em 2022. Mas, enfim, ele é um cidadão civil. Como os próprios militares dizem, quando a gente critica o excesso de militares no governo, eles dizem, mas a grande maioria está na reserva, então são civis, não são militares, não exercem, não estão na condição de militar. Então, o Paulo Chagas, o ex-candidato ao governo do Distrito Federal, é um militar da reserva. Então ele fala como político. Como político, ele tem o direito de gostar ou de não gostar do Bolsonaro, de falar mal do Lula. É tudo isso. Como os generais também da Ativa, os militares da Ativa, também são cidadãos brasileiros. Eles pagam impostos, têm título de eleitor, eles têm o direito de ter preferências políticos partidárias. Isso é humano, isso é legítimo. O que eles não podem é se utilizar da condição de militares, e aí falo especificamente dos militares da Ativa, para influenciar eleições, para fazer com que o poder dessas armas e armas que lhes são concedidas pelo povo brasileiro, eles são funcionários públicos que usam farda, estão armados para cumprir o papel constitucional que a eles é destinado, eles não podem usar isso como forma de ameaça. Isso não é bom. A gente teve recentemente vários episódios, aquela nota do Ministério da Defesa e dos comandantes militares sobre a CPI, teve semana passada aquela história do Braga Neto ter dito que só haveria eleições no ano que vem se houvesse o voto impresso. Isso não é bom para a democracia. Nenhum país civilizado, você vê militar dando palpite na política. Não é bom para o país, não é bom para os militares. Eu até dei uma olhada agora no general Paulo Chagas, né, no político Paulo Chagas, e ele fala isso, em 4 de junho ele falou, olha, o debate político deve ser deixado fora dos quartéis, fora dos muros dos quartéis. É isso. Quer conversar política? Vai conversar política na sua hora de folga, sem a farda, porque a política é uma atividade civil e os militares estão para cumprir o papel que lhes é determinado pelo poder civil. Nós, eleitores, é que determinamos o que os militares devem fazer, não pode ser o contrário, né, Elisa? Mais um dia de opiniões aqui de Fernando Mollica em nosso quadro Liberdade de Opinião. Mollica, bom dia, obrigada por hoje e amanhã a gente se vê novamente. Até amanhã. Lembro sempre aqui para você que nos acompanha diariamente que as opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.